Nós estamos no meio do estudo de equações diferenciais ordinárias, estamos olhando as de ordem 1. Já vamos daqui a pouco passar para as de ordem mais alta. Então, equações diferenciais ordinárias de ordem 1, eu fazendo alguns truques algébricos, eu sempre escrevo na forma P de xy dx, Q de xy dy. Separo o dy sobre dx e agrupando com cada um. Quando del P del y é igual del Q del x, quando essas duas derivadas parciais, a P em relação a y é igual a Q em relação a x, a equação diferencial chama-se exata e é muito fácil de resolver. A gente já estudou esse caso. Agora tem duas situações em que a gente consegue fazer a equação recair numa exata. Se esse quociente del P del y menos del Q del x, dividido pela função Q, que a priori é uma função de duas variáveis, x e y, cada uma delas. Se houver um cancelamento nessa expressão aqui, e isso for uma função só da variável x, então, eu mostrei na aula passada que esta função da variável x apenas, exponencial de uma primitiva da g, e elevado à primitiva da g de x, é um fator integrante para a equação original. A equação original não era exata. Se fosse exata, isso dava zero. Se fosse exata, del P del y menos del Q del x dava zero, g era nula, primitiva da nula é a função 1, e elevado a 1 é uma constante, que seria um fator integrante que é uma constante. Não estou pensando que ela é exata, estou pensando que ela não é exata. Se isso é uma função só de x, esta função é um fator integrante que só depende de x. O que é um fator integrante? É uma outra função pela qual você multiplica a equação original e aí você obtém uma equação exata. Então, multiplicar a equação por isso vai tornar a equação numa equação exata. E melhor, como isso é uma função que não se anula em nenhum ponto, as soluções da nova equação coincidem com as soluções da original. Então você começa com uma equação que não é exata, acha uma função pela qual você multiplica a equação, ela fica exata, resolve a exata, o conjunto de solução é o mesmo. Então, está resolvido. E se acontecer que o del P del y menos del Q del x dividido por P, não mais Q agora, por P, for uma função que só depende de y, então a exponencial de menos primitiva também é fator integrante. Então eu tenho duas situações em que eu consigo um fator integrante que só depende de uma variável. Vou fazer um exemplo de uma aplicação desta metodologia, deste método. Olha para esta equação que está aqui. Isto é a função P de xy. Observe que é uma função de duas variáveis, tem y e tem x. E isto é a função Q de xy. Neste caso só tem y, menos seno y. Mas elas são funções de duas variáveis. Calculo del P del y e del Q del x. Del P del y é derivar esta função em y, só tem cosseno y, menos seno y. Del Q del x, zero, porque não tem x na função Q. Claramente não são iguais. Então a equação diferencial não é exata. Certo? Então, não é exata. Como essas expressões são diferentes, eu concluo que a equação original não é exata. Mas eu vou verificar se sim ou não ela tem um fator integrante que só depende de uma variável. Eu olho o que dá del P del y menos del Q
del x quando divido por p ou por q. Se ao dividir por q só depender de x, ótimo. Se ao dividir por q só depender de x, ótimo. Se ao dividir por p só depender de y, ótimo. Se ambas as coisas ocorrerem, eu posso escolher. Se eu dividir por p, eu vou ficar com menos seno y, menos 0, dividido por cosseno y mais x mais 1. Eu vou obter uma função que depende das duas variáveis. Mas se eu dividir por q, eu vou encontrar menos seno y, menos 0, dividido por menos seno y. Isso dá 1. Que é uma função só da variável x. Função constante da variável x. A minha função g de x é constante igual a 1. Ela satisfez esta hipótese. Então, mi de x igual e elevado à integral de 1 dx é fator integrante. É um fator integrante que só depende de x. Acontece que a primitiva de 1, dx, é x. Então, e elevado a x é fator integrante. Observe que eu não conseguiria um fator integrante que só dependesse de y. Eu só consigo fator integrante nesta equação que só depende de x. E ao invés de resolver aquela equação, então, esta equação, eu vou resolver esta outra. E elevado a x cosseno y mais x mais 1 dx menos e elevado a x seno y dy igual a 0. Vou resolver esta e esta é exata. Preciso verificar que ela é exata? Não. Eu já mostrei na aula passada que quando ocorresse essas situações, essas funções seriam fatores integrantes. Então, eu não preciso fazer o teste, eu já sei que ela é exata. Fazer o teste também não é ruim, porque eu verifico se eu não estou errando em nenhuma conta, se eu fiz as contas certinhas. Derivar isso aqui em relação a y. Derivar isso em relação a y. O termo que tem y é elevado a x cosseno y, derivado em relação a y, menos seno y e elevado a x. E derivar aqui em relação a x, menos e elevado a x seno y são iguais. Às vezes eu tenho um fator integrante que só depende de x, e às vezes eu tenho um fator integrante que só depende de y. E eu mostrei, não hoje, mostrei na aula passada, que se este quociente só depender de x, exponencial de uma primitiva disso é fator integrante que só depende de x. E se este quociente só depender de y, então exponencial de menos a primitiva é um fator integrante que só depende de y. Então eu olho o que isso aqui é. Isso é uma função que só depende de x? É a função constante. Função constante só depende de x. Está claro esse sutil ponto que a função constante só depende de x? É uma função que só depende da variável x. E quanto que ela vale para cada valor de x? 1. Importante é que ela não depende de y, né? Poderia tentar obter a partir disso tudo um fator integrante que só dependesse de y, porque afinal a função 1 constante também é uma função que só depende de y. Assim como eu posso argumentar que a função constante igual a 1 é uma função que só depende de x, eu também posso argumentar que a função constante igual a 1 é uma função que só depende de y. Obteria um fator integrante que só depende de y? Não. Por quê? Porque eu estou dividindo por quê. Para obter o fator integrante que só depende de y,
eu precisaria ter olhado esse quociente, que é del P, del Y menos del Q, del X, dividido por P. E eu dividi por Q, não por P. Tá certo? Isso fazia parte da pergunta, né? Vocês viram que eu verifiquei sem escrever que ela é exata mesmo? Derivei aqui em Y, aqui em X, e deu igual, menos E elevado a X seno Y nos dois casos. Ela é de fato exata. Claro, se eu não errei na conta, o método fornece uma exata, então ela é exata. Se eu tivesse errado na conta, eu teria percebido, porque aí eu ia verificar que ela tinha que ser exata e descobriria que ela não é. Em sendo exata, eu agora vou procurar a função potencial. Agora já abandonei essa etapa aqui. Eu agora vou fazer um procedimento que é o procedimento das exatas, que a gente viu antes ainda disso. Quando você tem uma equação exata, o que é que você faz? Você tem que determinar a função potencial. O que é a função potencial? É uma função f de duas variáveis que tem a seguinte relação. A derivada parcial em x é igual à função p. Então, no meu caso, a derivada parcial em x da f tem que ser e elevado a x cosseno y mais x mais 1. E a derivada parcial em y da função potencial tem que ser a função q de xy, que é menos e elevado a x seno y. E agora, para terminar de achar potencial, você tem que fazer primitivar, pode ser primitivar uma delas, qualquer uma delas, e aí você olha para o que você obteve, deriva na outra variável, iguala, ou primitiva nas duas. Agora é um problema de via, através de primitivações e derivações, descobrir quem é essa função f cujas derivadas parciais são isso. É um procedimento básico que já apareceu nos cálculos anteriores, quando se falava de função de campo conservativo, de campo gradiente, de função potencial de campo conservativo. Neste exemplo, o mais simples é olhar para a segunda equação e integrá-la em y. Porque a derivada parcial em y é isso, é uma equação bem mais simples do que essa, do que fazer essa integração em x. Então, vamos fazer essa primitivação em y. Então, eu estou olhando dessas duas equações, eu estou olhando a equação segunda. A segunda equação me fornece o seguinte: a função candidata à função potencial tem que ser a primitiva disso em y, que é exponencial de x cosseno y, porque eu estou integrando em y, menos seno y é a derivada de cosseno y. Então, essa é a candidata potencial, mais um eventual termo que só dependa de x. Que não ficaria visível na derivação em y. Que na derivação em y teria sumido e por isso que não aparece na equação 2. Isso que eu chamei de g de x aqui não é a mesma coisa que essa g de x aqui. Aqui, nesse exercício, eu não chamei isso de g em momento nenhum. Naquele enunciado eu chamei de g. Não é essa daqui, é uma função a ser determinada. Agora eu derivo em x, faço del f del x, isso dá e elevado a x cosseno y, que eu estou derivando em x, a derivada da exponencial ela própria, mais g' de x. Comparo com 1. Comparando com a primeira das equações, com a equação que eu chamei de I, eu obtenho que g' de x é e elevado a x vezes x, mais e elevado a x. Veja se está claro isso para vocês. Derivando da e elevado a x cosseno y mais g', tenho que igualar isso, tem o pedaço e elevado a x cosseno y, e o que mais sobra para igualar a g'? E elevado a x, x mais 1. E
portanto, a G é uma primitiva de e elevado a x, x mais 1 dx. Como que eu acho aquela primitiva? Como? Por partes, integração por partes. Eu vou chamar dv de e elevado a x dx, que implica que v é e elevado a x, e eu vou chamar de u x mais 1, portanto, du é 1 dx. E isso fica igual, se era integral de u dv, agora fica integral de uv, e elevado a x, x mais 1, menos a integral, antes era a integral de u dv, agora é a integral de v du, e elevado a x dx. Portanto, eu tenho e elevado a x, x mais 1, menos e elevado a x. Sobra apenas e elevado a x vezes x, e o e elevado a x cancela com o menos e elevado a x. Disso tudo, eu estou concluindo que a função potencial f de xy é e elevado a x cosseno y mais e elevado a x vezes x. Claro que se alguém quiser pode colocar o e elevado a x em evidência e obtém cosseno y mais x. E quem é a solução geral da equação? Solução geral vem de pegar f de xy igual a constantes. Então, solução geral é e elevado a x cosseno y mais x igual a constante, onde a constante é qualquer número real. Esta é a solução geral. Esta é uma que dá para isolar o y, se alguém fizer questão absoluta. Dá para passar tudo que é x para o lado de cá, e o y vai ser arco e cosseno qualquer coisa. Mas a gente normalmente não faz isso. Pergunto se está claro esse método que a gente chama de fator integrante.